Louvado seja Deus, tão certo como o ar que eu respiro, Deus está aqui conosco, mais este quadro Aprendendo com a Bíblia. Louvado seja Deus. Tema de hoje, se você tiver de se gloriar, não se glorie em si mesmo. É o tema de hoje. Quantas pessoas se gloriam em si mesmo, né? Daqui a pouco, tá bom? Vamos ao cumprimento aqui, tá minha mamãe, seu Evandro tá aqui comigo também, louvado seja Deus. A paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, papai, mamãe. Deus abençoe a todos em nome de Jesus, os ouvintes do Facebook, do YouTube, do grupo Deus é Fiel, aonde chegar essa mensagem. Hoje, a palavra de Deus aqui é: se você tiver de se gloriar, não se glorie em si mesmo. Isso não é eu que estou falando, está na Bíblia. Pastor, aonde que está essa palavra? Essa palavra aqui é o texto básico que nós vamos pegar aqui, né? A base bíblica se encontra no livro de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 17. Olha o que está escrito aqui pelo Espírito Santo. Aquele, porém, que se gloriar, glorie-se no Senhor. Marca bem isso aí na sua cabeça. Aquele, porém, que se gloriar, glorie-se no Senhor. Então, por isso a mensagem de hoje, o tema é: se você tiver se gloriar, não se glorie em si mesmo. Bom, vamos lá. Louvado seja o nosso Deus. É mais uma alegria, né? Nós estamos aqui, mas dessa vez junto aqui nesse quadro, aprendendo com a Bíblia, onde hoje Deus, Ele quer tratar algo profundo com todos nós, até mesmo comigo, tá bom? Quando eu prego aqui alguma coisa que eu trago na mensagem, isso também fala comigo. Então, hoje ele vai tratar coisas profundas com nós. O que, por exemplo? A vaidade. A vaidade que muitas das vezes se esconde, né, disfarçada, até mesmo nas boas obras que nós fazemos. Nas nossas boas obras, né? Muitas das vezes se encontra aí dentro disso a vaidade. Ei, vaidade. E nós vivemos tempos em que muitas pessoas e muitos querem mesmo, mais serem vistos, né? Muitos querem ser exaltados, aplaudidos. E há quem diga, assim, desses muitos: eu fiz, foi por minha causa, se não fosse eu. Mas, meu irmão, minha irmã, o Senhor hoje nos convida a olhar para dentro de nós e refletir direito. Será que foi eu mesmo que fiz? Será que foi por minha causa que algo da parte de Deus aconteceu? Né? Se não fosse eu, será que se não fosse eu mesmo? E o Senhor nos convida a olhar para dentro de nós hoje e refletir. Você, meu irmão, minha irmã, que age dessa forma, essa mensagem para mim é para você. Né? Eu não vou dizer para mim por quê. Porque pode ser que eu tenha essa vaidade dentro e eu não sei. Quem sabe realmente nos julgar são os de fora. É difícil nós analisarmos nós mesmos como a Bíblia pede, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Só que a gente falha, né? Quando a gente examina a gente. Mas as pessoas de fora examinam bem e vê tudo, né? Então, em quem nós estamos gloriando? A mensagem é sobre gloriar, né? Em quem nós estamos nos gloriando? O ensino aqui de Paulo, que nós estamos vendo aqui nesse versículo base, o ensino do Paulo aqui, né, e a verdade espiritual aqui também para nós, o apóstolo Paulo aqui, ele escreveu essa palavra para a igreja de Corinto, naquele tempo, que era uma igreja marcada por dons espirituais, mas também essa igreja naquele tempo vivia com divisões e também exaltações humanas. E ele disse assim, o apóstolo Paulo, 2 Coríntios 10, 18: porque não é aprovado, escute bem, porque não é aprovado aquele que a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor o louva. Paulo estava dizendo o que, pastor, com essa palavra? Paulo estava nos dizendo aqui, meu irmão, minha irmã, que não adianta eu e você, nós,
né, nós falarmos bem de si mesmo, de nós mesmos. Não adianta você falar de bem de você mesmo. Se Deus não aprova o seu coração, não adianta. Gloriar-se em si mesmo é perigoso. É muito perigoso. Daqui a pouco você vai ver por quê. Daqui a pouco não, já vou falar já. É do Satanás. Então, gloriar-se em si mesmo é perigoso. Por quê? Foi isso que levou o Satanás, isso que eu acabei de falar a você, foi isso que levou ele, o Satanás, para uma queda. Leia lá na Bíblia, lá em Isaías 14, versículo 12 e 15. Ele se exaltou a si mesmo, o Satanás se exaltou a si mesmo, dizendo assim: subirei ao céu, serei semelhante ao Altíssimo. Mas sabe o que aconteceu com ele, com Satanás? A Bíblia diz ali que ele foi lançado por terra. Então é perigoso, é muito perigoso você e eu, nós queremos nos exaltar a nós mesmos, se gloriar em nós mesmos. Não podemos fazer isso. O jovem, vou trazer uma conjectura aqui, um jovem que dizia assim: eu faço, né? Mas não fez. Eu acho que eu trouxe essa mensagem no quadro anterior, né? Aquele que fala assim: eu faço, mas não fez, e o outro não foi, acabou indo. Jesus contou essa parábola, né? Acho que foi ontem que eu trouxe, mas vamos rever aqui. Em Mateus 21, 28, foi isso mesmo que eu ministrei. Olha o que diz: mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo seu primeiro disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha? E ele respondeu: não quero. Mas depois, arrependido, foi, e dirigindo-se ao segundo, no segundo, ele disse a mesma coisa para o segundo, e o segundo respondeu assim: eu vou, Senhor. Mas ele não foi, o segundo, só foi o que falou que não ia. Esse segundo filho é como muitos se gloriam hoje. Esse segundo filho que falou que ia e não foi. É como muitos nos dias de hoje que se gloriam. Falam, prometem, querem reconhecimento, mas não obedecem o que Jesus fala, o que o Pai fala. Quem realmente aqui fez a vontade do Pai nessa parábola? Aquele que se arrependeu, como eu perguntei no outro áudio, né? Aquele que se arrependeu e foi, mesmo sem se gloriar, né? Ele não se gloriou, mas ele foi. E Deus valoriza, meu irmão, a atitude e não a aparência religiosa. A outra só queria ter aparência, eu vou, mas não foi. Então tem uma história comparativa para você aqui também, de um homem, de um palácio e o seu servo no campo. Escute essa história que eu vou contar. Havia 2 homens, marque bem, havia 2 homens. Um era rico e morava num palácio, e todo dia esse homem rico, ele oferecia festas, né? Aquelas festas maravilhosas. E esse homem rico sempre dizia assim: sou abençoado, olha o que conquistei. Você entendeu? Olha o que ele dizia: sou abençoado, olha o que conquistei. Conquistou nada. O outro, né, já era um servo do campo, que mal tinha para comer, ainda mais para fazer festa, né? O segundo, aí o pobre não tinha nem para comer. Mas esse pobre, ele orava com fé. Esse pobre, ele jejuava. Esse pobre, mesmo ele não tendo, ele ainda socorria as pessoas que vinham até ele, né? Quem ele podia socorrer, ele socorria, mesmo sem nada. Pobre. E um dia, esses 2 morreram. Tanto esse rico que fazia essas festas, como esse pobre que não tinha nada, mas tinha o tempo para Deus. O homem do palácio, ele não teve descanso depois da morte. O servo do campo, depois da morte, foi levado para o seio de Abraão. Lição, né? Que lição. Deus, ele não vê como o homem vê. Marca isso no teu coração. Está lá em Samuel. Deus não vê como o homem vê. O homem olha a aparência, mas Deus vê o quê? Coração. Onde está o teu coração, meu irmão, minha irmã, que está se gloriando nessa hora? A vaidade. Onde está o teu coração? Você tem se gloriado no que tem, ou você tem gloriado no que Deus fez para você? No que você tem se gloriado? No que você tem, né? Que você tem conquistado,
ou você tem se gloriado no Deus é quem fez para você? Quando fala das suas conquistas, como aquele homem falou, quando você fala das suas conquistas, menciona o nome do Senhor? Eu conquistei pela minha força? Ou você conquistou porque Deus te deu vitória? Será que tem espaço para Deus na sua glória? Ou você quer os créditos de Deus para você? Porque tem gente que quer os créditos para ele, ele quer se aparecer, quer se mostrar, ele quer ser aplaudido. Meu Deus do céu. Então hoje o Espírito Santo aqui nos alerta você e eu também, que nós não podemos de forma alguma, não tente roubar a glória que pertence somente para Deus. Sabe por quê? A Bíblia diz em Isaías 42:8 que nosso Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Não divide. Então não queira você querer dividir aquilo que é de Deus. Deus tem falado aqui através dessa palavra agora para você, para mim, para nós. Deus tem falado, eu tenho visto os corações que se exaltam em secreto. Deus tem visto, meu irmão. Talvez você não tenha se aparecido, tenha se exaltado aí em secreto. Deus tem visto. Jesus tem visto os que buscam ser aplaudidos, né? E não consultam a Deus. Ele só procura ser aplaudido. Mas ainda Deus hoje, o Espírito Santo hoje, ele está chamando você para ser humilde, para você parar com isso. Deus está dizendo para você, meu irmão, minha irmã, você que foi esquecido por alguém, Deus está falando através dessa mensagem, que ele vai derrubar os tronos da vaidade que estava no teu caminho. Ele vai derrubar, vai te exaltar você, porque quem nos exalta é Deus, e quem derruba é ele também. Então aquele que se humilhar, a Bíblia diz para nós que será o quê? Será exaltado. Mas quem se exalta será humilhado. É a Bíblia. Então Deus está te chamando de volta. Você que era cheio de vaidade, perdeu tudo hoje. Deus, ele quer você de volta, mas sem vaidade. Ele quer você humilde. Então aqui, para nós terminarmos, se for para se gloriar, como é o tema da mensagem, se for para se gloriar, que seja na cruz de Cristo. Que seja na cruz de Cristo para se gloriar. Se for para falar de alguém, não fale de alguém, fale de Jesus. Por que você vai falar de alguém? Se você quiser aplausos, escute isso. Entrega o altar de volta. Entrega o altar. Não fique em cima do altar querendo aplausos. Vai para um show, vai para um espetáculo, vai para um campo de futebol, vai para outro lugar. Porque no altar quem tem que ser gloriado é o nosso Deus. Não, entrega o altar. E ouça, servo bom e fiel, ouça a palavra do Espírito Santo. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós não venhamos ter essa vaidade a qual acabei de mencionar aqui, porque Satanás, por querer ser maior, achar que estava melhor, que tinha poder, tinha todo mundo que queria glória para ele, foi para o inferno. E eu sei que você, nós não queremos isso. O inferno não foi feito para nós. Então vamos abrir a mente aí, né? Se vir alguém te aplaudir, fala, não, aplauda Jesus. Pedro, lá, lembra de Pedro no templo que fez aquele milagre? Tentaram exaltar Pedro, veio outro se ajoelhar nos pés de Pedro. Pedro falou, não, levanta, porque você tem que se ajoelhar só nos pés de um, que é Deus, no meu não. Tem gente que gosta, né, que as pessoas se ajoelham para ele, que aplaudem. Não, meu irmão, sai fora. Tanto você que é tão humilde assim, como o que está de pé. Amém? Vou deixar essa mensagem aqui. Louvado seja Deus. Espero que tenha ajudado você, tenha ajudado eu. E se você está no início de carreira, essa é uma boa palavra para você. Carreira da obra de Deus, que eu digo, tá? É uma boa palavra para você não crescer com vaidade no teu coração, mas ter um crescimento espiritual cheio de humildade, né? Porque no tempo certo, Deus é quem vai te exaltar. Mas você nunca pode esquecer que foi Ele que te levantou, Ele que te ergueu,
A Ele toda a glória, a Ele toda a honra, a Ele todo o domínio, pelo século do século. Amém e amém. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e amado Pai, meu Deus, Pai santo e justo, Pai, neste momento, meu Pai, eu intercedo, meu Deus, por cada irmão, eu intercedo por cada irmã, meu Deus, que ouviu esta mensagem. Meu Deus, que todo orgulho, meu Pai, que estiver no nosso coração caia por terra agora, em nome de Jesus. Que todo espírito de vanglória seja vencido pela humildade que vem do Teu Espírito Santo, meu Pai, sobre as nossas vidas. Meu Deus, meu Pai, nos ensina-nos, ó Senhor, a gloriar-nos, meu Pai, somente na Tua cruz, no Teu nome, Senhor, no Teu poder. Meu Deus, levanta hoje, meu Deus, através desta oração, desta mensagem, levanta hoje, meu Pai, corações quebrantados. Meu Deus, derrama da Tua graça sobre, meu Pai, os que se humilhado nesse momento, os que se humilham, derrama da Tua graça, derrama do Teu Espírito. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, abençoa, meu Pai, aonde chegar esta mensagem, repreende todo ataque do inimigo contra essas vidas. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e Te agradecemos. Amém e amém, Jesus. Só comentando aqui, meu irmão, minha irmã, compartilhe este link que eu esqueci de falar no começo, mas compartilhe o link do YouTube, deixa seu comentário, se inscreva no nosso canal, que a cada dia nós estamos mandando uma mensagem aqui no quadro Aprendendo com a Bíblia. Você que já é o nosso seguidor, eu tenho observado aqui, né? Sempre quando eu posto, já entram já para ouvir a mensagem. Que Deus abençoe sua vida. Você é que nos dá o ânimo de estar postando as mensagens para que outras pessoas também venham ser tocadas pela mensagem. Compartilhe, se inscreva, deixe seu comentário. Que Deus abençoe em nome de Jesus.